Livro A Igreja Primitiva, Sucesso e Fracasso, Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana, a segunda fase da Igreja Primitiva, seus problemas. Meta de hoje, leitura das páginas 27 a 30. Neste capítulo, falaremos um pouco mais sobre o início da Igreja Primitiva e nos estenderemos sobre os primeiros sintomas de degradação já visíveis nos primórdios do viver da Igreja em Jerusalém. Deus realizou uma grande obra de redenção para a humanidade, mas a fim de avançar na terra, ele necessita levantar homens que são como porta-vozes de seu comando para edificar sua Igreja. Nesse princípio, ele usou os apóstolos Pedro, Paulo e João, como lemos nos registros de Atos dos Apóstolos. Por isso, o inimigo de Deus usa de artimanhas com o fim de barrar o avanço da palavra que realiza a obra de Deus na terra. O Senhor colocou uma porta aberta diante da igreja em Filadélfia, que é a igreja que trará o Senhor de volta, pois guarda seu nome e sua palavra. Apocalipse capítulo 3, versículos do 7 a 8. Pelo ouvir da fé, recebemos a palavra em nosso espírito e pela imersão à palavra da verdade é sedimentada em nosso coração. Assim, a obra de Deus é produzida. O contexto da época de Pedro. Em sua carta, o apóstolo Pedro esforça-se para manter os destinatários firmes na verdade. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. 2 Pedro capítulo 1, versículos do 12 ao 15. Pedro esforçava-se em fazer com que os crentes judeus forasteiros, aqueles que viveram o início maravilhoso da igreja de Jerusalém e honravam a palavra profética, fossem lembrados do ensinamento dos apóstolos, porque essa prática havia sido perdida. 2 Pedro capítulo 1, versículos do 12 ao 13. Enquanto vivesse, Pedro se esforçaria diligentemente para que conservasse a lembrança da presente verdade. Versículos do 14 ao 15. Aqueles que se mantinham na prática da lei tomaram um rumo diferente, pois opunham-se à obra do Senhor e ao ensinamento dos apóstolos. Agiam como falsos mestres, zombando da palavra profética. Não são as obras da lei, mas é a palavra profética que dá a direção à igreja. Ela é como uma luz que ilumina a escuridão e nos conduzirá aprovados até a volta do Senhor. Versículo 19. Ao relacionar as cartas de Pedro com o livro de Atos, que discorre sobre a igreja primitiva, notamos que a primeira crise na igreja surgiu entre aqueles que permaneceram em Jerusalém. Um grupo começou a se formar, composto por pessoas da seita dos fariseus, que defendiam a continuidade da prática da lei de Moisés. Isso fez com que Paulo e Barnabé subissem até Jerusalém para discutir o assunto. A partir de Atos 15, vemos esse relato. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Versículo 1. Infelizmente, a partir da formação desse partido, a igreja de Jerusalém mudou de forma e natureza e passou a ser uma igreja de judeus que creram no Senhor Jesus, mas conservavam a prática da lei de Moisés. A igreja que fora gerada pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes voltou-se para a prática da lei do Antigo Testamento. Ela deixou de seguir o Espírito, de dar-lhe liberdade para fazer milagres, sinais e prodígios, como ocorria no primeiro tempo com os apóstolos. Essa foi a grande luz que ganhamos recentemente para entender a história da igreja sobre outra perspectiva. Pedro procurava despertar lembranças na mente esclarecida dos irmãos. 2 Pedro 3:1. Por que despertar lembranças? Porque eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, seguindo a palavra profética naquela primeira fase da igreja, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Versículo 2.